Olá, muito boa tarde para você, seja bem-vindo, seja muito bem-vinda. Está no ar o Pauta Aberta desta terça-feira, dia 13 de dezembro de 2022. Muito boa tarde para você, Vanessa. Muito boa tarde para você, Odilon, e boa tarde para você que está em casa. Eu já agradeço a sua companhia e audiência e te convido a conferir os destaques de hoje. O dia virou noite na maior cidade do país. A chuva forte provocou caos na Grande São Paulo. Árvores caíram. Por pelo menos 2 horas, uma das linhas do metrô parou. Filas de passageiros se alongaram pelas estações na cidade. A cidade que está em alerta para o risco de alagamentos esta semana. Uma noite de terror em Brasília. Pelo menos 13 veículos foram incendiados durante a tentativa de invasão de manifestantes à sede da Polícia Federal da capital do país. Nesta terça-feira, o dia começou com acesso restrito de trânsito em alguns pontos considerados estratégicos da cidade. Na hora das compras de produtos para a ceia de Natal, fique atento aos preços. De acordo com uma pesquisa feita para facilitar a vida do consumidor, a diferença no valor cobrado para o mesmo item pode variar acima dos 70% de um mercado para outro. Os preços de panetones e chocotones estão na lista dos que apresentaram as mais expressivas variações. Depois de 5 meses seguidos em crescimento no país, o setor de serviços fechou em queda de 0,6% em outubro. Os números foram divulgados nesta terça pelo IBGE e revelam que no acumulado do ano, o setor permanece em alta de 8,7%. O INSS dá o alerta sobre novo golpe na tentativa de tirar dinheiro de beneficiários que agora procuram fazer a revisão do Vida Toda. Os detalhes para aposentados e pensionistas a gente traz aqui no Pauta Aberta hoje. A cantora Margareth Menezes será a nova ministra da Cultura. Em entrevista nesta terça-feira, ela afirmou que aceitou o convite de Lula para entrar na equipe do próximo governo e que o principal desafio será levar a cultura ao lugar de reconhecimento que merece aqui no Brasil. O adeus ao Monsenhor Jonas Habib, fundador da comunidade Canção Nova. Monsenhor Jonas morreu aos 85 anos, vítima de câncer na segunda-feira. Era um dos religiosos de maior destaque por conta da ação evangelizadora junto à comunidade católica na América Latina. E ainda, entre os espetáculos de Natal que impressionam e emocionam o público nesta época do ano, está o Natal de Luz em Fortaleza. Por lá, como se trouxesse as vozes dos anjos, um coro de crianças dá o tom e garante a afinadíssima trilha sonora que traz um encanto ainda mais especial às noites do centro da capital do Ceará. Fique aqui com a gente que o Pauta Aberta começou. O dia começou assustador em São Paulo. Com a chuva forte, o caos se instalou na capital. Com falta de energia em alguns pontos, o metrô também parou. E com previsão de mais chuva, a capital paulista está em situação de alerta para alagamentos esta semana. O dia virou noite, de repente, na capital paulista. A chuva forte derrubou árvores na Zona Sul e paralisou a linha 4 amarela do metrô por quase 2 horas. Além de colocar a cidade toda em estado de atenção para alagamentos, de acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências da Prefeitura de São Paulo. O aeroporto de Congonhas, na Zona Sul, opera por instrumentos em função das condições meteorológicas adversas. Até às 10 horas, a Infraero informou que 2 voos tinham sido alterados para outros aeroportos. Por causa da queda da árvore, 2 pessoas ficaram sem poder sair do ônibus até que os técnicos pudessem desligar a energia elétrica dos fios atingidos e que estavam próximos ao veículo. Segundo a meteorologia, há riscos de alagamentos e elevação dos níveis dos rios e córregos. A propagação da frente fria pelo litoral paulista causa chuvas mais generalizadas e rajadas de ventos, além de amenizar o calor dos últimos dias. A quarta-feira deve começar com muita nebulosidade e chuvas mais fracas. 8 carros e 5 ônibus incendiados. Este é o levantamento que os bombeiros fizeram dos estragos provocados depois da tentativa de invasão da sede da Polícia Federal em Brasília nesta segunda-feira. Foi após a diplomação do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Os bombeiros do Distrito Federal informaram que 8 carros e 5 ônibus foram incendiados ontem à noite durante a tentativa de invasão da sede da Polícia Federal em Brasília. Ainda hoje, acessos importantes da capital federal estavam sob controle restrito de trânsito e movimento de pessoas.
A polícia classificou o episódio como vandalismo criminoso. Começou quando a Polícia Federal cumpriu um mandado de prisão pedido pela Procuradoria-Geral da República e determinado pelo Supremo Tribunal Federal. Segundo a investigação da Polícia Federal, o indígena José Acácio Chavante foi preso acusado de comandar uma série de protestos que pediam o fechamento do Congresso, a censura da imprensa e o fim da transição presidencial. Ele foi levado para a sede da Polícia Federal, onde houve a tentativa de invasão e libertação do indígena por parte dos apoiadores. A polícia usou bombas de gás e tiros de borracha para dispersar os invasores. Ao serem expulsos, o quebra-quebra começou em outras regiões da cidade, inclusive com o incêndio de carros e ônibus. A polícia do Distrito Federal abriu investigação para identificar o que ela mesma chamou de vândalos criminosos. Nesta terça tarde, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva anunciou que Aloísio Mercadante será o próximo presidente do BNDES. O ex-ministro da Educação e da Casa Civil será o próximo no comando do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Você está vendo aí o Lula em coletiva nesta terça tarde. O anúncio foi agora há pouco, com a conclusão do trabalho da equipe de transição de governo no Centro Cultural Banco do Brasil, na capital federal. Mais cedo, a cantora Margareth Menezes informou que aceitou o convite do presidente eleito Lula para assumir o Ministério da Cultura a partir de 2023. A cantora deu a declaração ao conceder entrevista coletiva no Centro Cultural Banco do Brasil, em Brasília, onde atua a equipe de transição do governo. Na coletiva, Margareth Menezes falou sobre o encontro que teve na manhã desta terça-feira com o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Ela disse que o convite foi uma surpresa, mas que aceita a missão. Segundo a cantora, existe a necessidade de uma força-tarefa para levantar o Ministério da Cultura e fazer a cultura no Brasil ficar no lugar que sempre merece de reconhecimento. Na semana passada, Lula anunciou 5 ministros do futuro governo: Fernando Haddad no Ministério da Fazenda, José Múcio Monteiro na Defesa, Flávio Dino na Justiça e Segurança Pública, Rui Costa na Casa Civil, Mauro Vieira nas Relações Exteriores. A expectativa é de que Lula anuncie mais ministros ainda esta semana. Nessa época, todo mundo começa a pensar naqueles itens da cesta de Natal que não podem faltar nessa época, Como panetone, por exemplo. Mas a gente tem que estar atento aos preços. Em São Paulo, a diferença pode chegar a 76,5% de um mercado para outro. As informações são do Procon, na capital paulista. Entre os itens que compõem a cesta de Natal, a maior variação foi na lentilha cozida. Em um local, o produto foi encontrado por R$ 9,69 e em outro por R$ 5,49, diferença de 76,5%. Entre os panetones e chocotones, um dos itens mais consumidos nessa época, a maior diferença encontrada foi de 54%. A equipe de pesquisas da Escola de Proteção e Defesa do Consumidor, responsável pelo levantamento, realizou a coleta de preços de forma remota do dia 30 de novembro a 2 de dezembro e no dia 6 de dezembro nos sites de 7 grandes supermercados. Foram comparados os preços de 67 itens de diferentes marcas, dentre eles azeites, bombons, carnes, conservas, farofas prontas, frutas em calda, lentilhas, panetones e chocotones, com o objetivo de oferecer uma referência de preços ao consumidor. Na comparação dos produtos comuns entre as pesquisas deste ano com a do ano passado, constatou-se que houve acréscimo no preço médio de 11,08%. O Índice de Preços ao Consumidor, o IPC, da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, FIPE, referente ao período analisado, registrou variação de 7,35%. O Procon de São Paulo orienta que o consumidor planeje o cardápio da ceia, listando os alimentos, bebidas e ingredientes para o preparo, o que ajuda a evitar compras desnecessárias e por impulso. Também é recomendado ao consumidor fazer uma comparação entre os preços de estabelecimentos e considerar a relação qualidade, peso e preço do item a ser adquirido, inclusive o preço do frete e o prazo de entrega. Depois de 5 meses consecutivos de crescimento no setor de serviços, o IBGE registra queda de 0,6% no mês de outubro. Este resultado negativo acontece depois do setor ter batido o recorde histórico de alta em setembro.
O setor de serviços no Brasil registrou queda de 0,6% em outubro na comparação com setembro. Já no comparativo com setembro do ano passado, o volume de serviços registrou a 20ª taxa positiva consecutiva na base de comparação interanual. Com o resultado, o setor acumula alta de 8,7% no ano e de 9% no indicador acumulado dos últimos 12 meses. Com isso, o patamar do volume de serviços prestados no país ficou 10,5% acima do período pré-pandemia e 0,6% abaixo do pico registrado em setembro deste ano. De acordo com o IBGE, o resultado negativo foi diluído, já que 3 das 5 atividades de serviços investigadas registraram queda na passagem de setembro. A maior influência negativa foi no segmento de transportes, com destaque para o transporte aéreo, que registrou queda de 10,1%, e em telecomunicações a queda foi de 2,5%. Segundo a pesquisa, a queda no transporte aéreo aconteceu em função do aumento de mais de 27% nas passagens aéreas no mês de outubro. Outra queda relevante foi no segmento de serviços prestados às famílias. O índice de atividades turísticas também registrou queda em outubro de 2,8% frente a setembro. O IBGE destacou que 8 das 12 localidades pesquisadas acompanharam a queda verificada na atividade turística nacional. A influência negativa mais relevante ficou com São Paulo, com queda de 3,6% no setor, seguido por Rio de Janeiro, com queda de 3,4%, e Distrito Federal, com queda de 7,8%. E atenção, está terminando o prazo para o saque do FGTS de forma extraordinária. O prazo acaba no dia 15 de dezembro e podem ser retirados R$1.000 da conta. Um dinheiro extra que pode ajudar nas despesas de fim de ano. Um lembrete da Caixa Econômica para quem ainda não fez o saque extraordinário do Fundo de Garantia. O prazo para o saque de R$1.000 termina no próximo dia 15. De acordo com a Caixa Econômica, cerca de 12 milhões de trabalhadores que não sacaram crédito extraordinário do FGTS ainda podem fazer o resgate. Ao todo, esse valor soma um dinheirão, aproximadamente R$8 bilhões. Todos os trabalhadores que possuem contas no Fundo de Garantia com saldo disponível têm direito ao saque. O crédito é realizado de forma automática na conta do Caixa Tem, em nome do trabalhador. Nos casos em que os valores não caíram automaticamente na conta, é necessário pedir a liberação dos recursos. Dinheiro importante aí, né, que cai na conta de tantos brasileiros, mas é importante estarem atentos ao prazo, né, que vai até 15 de dezembro apenas. E o INSS alerta para um novo golpe, é o de revisão da vida toda. Então, atenção você aposentado ou pensionista, o repórter Murilo Cardoso tem detalhes sobre este assunto. O INSS emitiu um alerta relacionado ao golpe da revisão da vida toda. O que acontece? Estão entrando em contato com aposentados e pensionistas, abusando da fragilidade deles, oferecendo serviços relacionados a esse tema. Mas o INSS, em nota, esclarece que não entra em contato com os seus segurados, oferecendo serviços principalmente relacionados aos de revisão de valores. Também é importante destacar que ele aguarda agora para tomar as novas providências após uma publicação do Judiciário. O que essa revisão permitiria para o aposentado ou pensionista? Seria considerar todas as contribuições feitas ao longo da vida toda trabalhada para um cálculo do benefício. Até agora, consideravam-se somente os recolhimentos feitos do Plano Real, de julho de 94 para cá. Isso, em muitos casos, vai elevar os valores atuais pagos aos segurados. Portanto, é importante destacar que os segurados devem ignorar qualquer ligação, mensagem de WhatsApp, SMS ou redes sociais falando sobre esse seguro da vida toda, porque essa revisão da vida toda, aliás, falando dessa nova proposta, que isso é falso, é fake, é golpe. Você não deve acreditar, então, nessa proposta. De Cascavel, Murilo Cardoso.
Valeu, Murilo. Agora a gente traz um serviço importante, Vanessa, que vai ser oferecido na maior cidade do país. Famílias que desejam realizar teste de paternidade gratuito em São Paulo poderão ir a mais uma edição do Mutirão Encontre Seu Pai Aqui, promovido pelo Instituto de Medicina Social e de Criminologia, o IMESC, e também pelo Ministério Público. Essa possibilidade acontece quarta-feira. O objetivo da ação, Odilon, é facilitar o processo de inclusão da paternidade nos documentos de pessoas que ainda não foram reconhecidas legalmente. O mutirão será nesta quarta-feira, dia 14 de dezembro, entre 7 da manhã e 4 da tarde, e acontece na sede do Instituto de Medicina Social e de Criminologia, na Rua Barra Funda 824, na região da Barra Funda, no centro da capital paulista. Para participar da ação, será necessário que todos os envolvidos, filho ou filha, mãe e suposto pai, estejam de acordo com a realização do exame de DNA e compareçam juntos ao local para a coleta. Também será necessário apresentar documento original com foto e certidão de nascimento, no caso de crianças e adolescentes. Não é necessário nenhum preparo especial para a coleta. Caso o suposto pai não compareça, a mãe poderá realizar o atendimento e dar continuidade ao processo de paternidade junto ao Ministério Público. Se o suposto pai já tiver falecido, parentes de primeiro grau, como pais, irmãos por parte de pai e mãe, e filhos dele, com suas respectivas mães, poderão passar pela coleta de sangue. O exame é gratuito e as famílias serão atendidas por ordem de chegada. Este será o 4º mutirão realizado pelo IMESC neste ano. Nos outros 3, houve 76 atendimentos. Serviço muito importante realizado na cidade de São Paulo. Gente, vamos falar de saúde agora. O verão está chegando, por isso é hora de redobrar a atenção com o excesso de exposição à luz do sol. Com certeza, Odilon. Nós estamos no Dezembro Laranja, um período especial para reforçar o alerta sobre cuidados preventivos para evitar o desenvolvimento do câncer de pele, que é um dos que mais matam, gente. A consulta anual ao dermatologista também é recomendada. Muitas pessoas que praticam atividades físicas ao ar livre se preocupam com excesso de exposição ao sol e com a incidência dos raios ultravioleta que provocam o câncer de pele. Sim, consigo fazer esses passar protetor solar e ter cuidado com o corpo e com a pele, né? Que é o mais necessário, né? O câncer de pele é provocado pelo crescimento anormal e descontrolado das células que compõem a pele e é mais frequente em adultos brancos. Ele pode aparecer na pele em qualquer parte do corpo, na forma de manchas, pintas ou sinais. Existem 2 tipos de câncer de pele, o não melanoma e o melanoma. O melanoma é o câncer de pele que é responsável pelo maior número de mortes. É o que mais tem risco de metástase, que é quando o câncer sai do seu local original e invade as ínguas ou algum órgão à distância. O Instituto Nacional do Câncer, o INCA, estima que serão registrados para o triênio 2020-2022 mais de 185 mil novos casos da doença para cada ano, o que significa que no período de 3 anos serão mais de 550 mil novos diagnósticos entre os diversos tipos de câncer de pele. Por isso, o Dezembro Laranja é uma campanha dedicada a alertar a população para a prevenção da doença. O indivíduo deve se proteger dos raios ultravioletas do sol. Uma outra medida bastante importante é que essas pessoas procurem sempre uma visita ao especialista, pelo menos uma vez ao ano, pois o dermatologista está capacitado para fazer esse diagnóstico. Para quem pratica esporte ou gosta de tomar sol para ter o efeito bronzeado, precisa prestar atenção aos horários orientados por especialistas. Qual é a forma mais saudável? Seria você se expor ao sol com FPS 30, com filtro solar 30, tá? Antes das 10 da manhã e depois das 4 da tarde. Filtro solar 30, ele não atrapalha o recebimento e a formação da vitamina D.
Veja no próximo bloco o adeus ao Monsenhor Jonas Habib, fundador da Canção Nova, um dos religiosos de maior destaque em recentes ações evangelizadoras da comunidade católica na América Latina. E também um falcão na janela no centro de Curitiba está mudando a rotina do vizinho casual mais próximo do pássaro. Esse vizinho agora passou a registrar flagrantes curiosos da ave de rapina e belas revoadas pela capital paranaense. O intervalo é rapidinho, a gente volta já. Pauta Aberta está de volta para esse segundo bloco. Você de casa, sempre ligadinho com a gente aqui na TV Evangelizar. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Notícia triste agora, morreu na segunda-feira o fundador da comunidade Canção Nova, Monsenhor Jonas Habib, aos 85 anos de idade. Monsenhor Jonas Habib foi o fundador da comunidade Canção Nova e um dos religiosos que mais se destacaram na ação evangelizadora da Igreja Católica na América Latina. Monsenhor Jonas estava em tratamento contra um câncer descoberto em maio de 2021. Segundo a Canção Nova, ele estava internado desde outubro em um hospital de São Paulo, onde passou por uma cirurgia para controlar os diversos quadros de pneumonia provocados por broncoaspiração. Monsenhor Jonas Habib nasceu no dia 21 de dezembro de 1936, na cidade de Elias Fausto, São Paulo. Foi ordenado sacerdote em 1964 e adotou o lema "Feito tudo para todos". Iniciou seus trabalhos com os jovens, promovendo encontros e retiros para a juventude de São Paulo. Ingressou na Renovação Carismática Católica e foi um dos seus grandes precursores no Brasil. Em 2 de fevereiro de 1978, fundou a Comunidade Canção. No mês de outubro de 2007, recebeu do Vaticano o título de Monsenhor, um reconhecimento pelos relevantes serviços prestados à Igreja e aos fiéis. Foi um dos religiosos que mais se destacou na ação evangelizadora da Igreja Católica na América Latina, utilizando os meios de comunicação e com a realização de grandes encontros de evangelização. Todos nós precisamos continuamente ser evangelizados, como está acontecendo agora. Evangelizar é isto. Não é apenas o primeiro anúncio é necessário, mas continuamente precisamos ir sendo evangelizados. A Canção Nova informou que o velório começa nesta terça-feira, acontece no Santuário do Pai das Misericórdias, sede da Canção Nova, e deverá durar 3 dias. Lições de vida, deixadas por Monsenhor Jonas Habib. E a Presidência da República decretou luto oficial de 1 dia no Brasil pela morte do Monsenhor Jonas Habib. O Hospital Erasto Gettner, referência no tratamento de câncer no sul do Brasil, está comemorando 50 anos de fundação. A obra Evangelizar é Preciso também é parceira do Erasto Gettner. Uma história de sucesso que nasceu com ações de voluntários. O Erasto Gettner nasceu quando a rede feminina já estava na sua maioridade, com 18 anos. Então, a dona Anita Gettner, junto com a dona Edith Pisato, fundaram a rede feminina e organizavam eventos para arrecadação de recursos para a construção do Hospital Erasto Gettner. Em um evento com homenagens e depoimentos de quem ajudou a escrever a história da instituição, colaboradores, parceiros e voluntários celebraram o jubileu de ouro do hospital. São 50 anos de transformações, mudanças e avanços do hospital, que traz como lema combater o câncer com humanismo, ciência e afeto. A gente fica feliz e eu acho que toda a sociedade paranaense nesse momento deve compartilhar conosco essa alegria dos 50 anos de história. E que o Erasto possa em breve completar logo os outros 50 anos
formando novos profissionais, tratando novas pessoas, fazendo diagnóstico, enfim. É uma necessidade, mas a gente trabalha orgulhoso, podendo fazer essa missão do Erasto Gettner. Nós estamos agora no último mês de outubro, dia 18 de outubro, completamos 10 anos de projeto Especialistas da Alegria aqui no Hospital Erasto Gettner. E assim como a missão do hospital, que é levar tratar o câncer com ciência, humanismo e afeto, o nosso projeto também contribui diretamente com o humanismo e afeto, visitando os pacientes, colaboradores, familiares, fazendo essa conexão via a linguagem do palhaço. O evento também marcou para relembrar a história das pessoas que fazem parte e as que já passaram pelo hospital. A gente acaba relembrando de algumas, mas foram inúmeras, centenas de conquistas, de negativas, de desafios, de projetos, mas todos sempre com êxito e todos sempre beneficiando muitas pessoas. Em 11 de junho de 1955 foi lançada a pedra fundamental da obra e 17 anos depois, em 8 de dezembro de 1972, foi inaugurado o hospital que oferecia basicamente atendimento clínico e cirúrgico, atendendo com uma sala cirúrgica e um aparelho de radioterapia. Os dados comprovam a importância do complexo para a população de todo o Brasil. E este sonho, ao longo de 5 décadas, transformou aquele núcleo oncológico inicial, o qual nós temos o privilégio de ter estes mestres ainda conosco, neste Cancer Center hoje, que é o principal Cancer Center do sul do país, com um atendimento para, em média, de 54 mil pacientes ano, que ficam em tratamento, gerando mais de 2 milhões de procedimentos e mais de 450 mil atendimentos ano. Daqui 50 anos, ninguém mais perca seus amores para o câncer e que o Erasto Gettner faça parte dessa história de vitória. É uma belíssima história, né? E um imenso legado aí deixado pelo Hospital Erasto Gettner. O governo federal lançou um guia para ajudar na criação de políticas públicas para atendimento às pessoas que moram nas ruas. Você confere a reportagem a seguir. O Brasil tem pelo menos 222 mil pessoas vivendo em situação de rua. O dado é da última pesquisa do IPEA de 2020, que mostrou também que a maioria dos moradores de rua, 81,5%, está em municípios com mais de 100 mil habitantes, principalmente das regiões Sudeste, Nordeste e Sul. Aperfeiçoar políticas públicas para essas pessoas é um desafio e para ajudar no acesso da população em situação de rua à moradia, o governo lançou o Guia Brasileiro de Moradia Primeiro. O direito à moradia é o direito essencial, é o direito, que abre outras portas para os direitos humanos, para a pessoa ter um endereço, a pessoa ter onde dormir, a pessoa ter uma segurança, de saber que ela vai dormir e acordar num ambiente tranquilo, protegido. A iniciativa é uma adaptação à realidade brasileira do modelo reconhecido internacionalmente como Housing First. A publicação traz a estruturação de projetos de habitação, além de definir o conceito básico de população em situação de rua, as estratégias de cuidado com este público, entre outras ações. Também adianta estudos econômicos que mostram ser possível implantar esse modelo aqui no Brasil. Ao entrar no projeto, a pessoa passa a ser acompanhada por uma equipe e, ao final, o objetivo é que esteja preparada e com autonomia plena e acesso a uma moradia definitiva. Tanto nas esferas municipal, que é mais local, estadual e federal, temos que ter essa vivência e esse comportamento de criar realmente as políticas públicas que vão erradicar essa população que vive na rua, dando o que é mais óbvio do mundo, a moradia. E você vai conhecer agora uma empresa de contabilidade aqui de Curitiba que tem sido parceira da Associação Evangelizar é Preciso. Eles têm ensinado, têm incentivado a caridade entre os funcionários.
Ao invés de realizar a compra de brindes para os clientes neste fim de ano, a empresa Skrillex Contabilidade decidiu fazer uma ação solidária. Nós engajamos aí com toda a equipe, com a diretoria da Skrillex, né, em fazer essas doações que aí agora creemos nós que vai ser muito importante para tanto as crianças como os idosos também. No próprio escopo do escritório já há muitos anos, né, essa questão dessa ajuda. Então a gente já procura ajudar outras entidades também. Isso faz parte do dia a dia da Skrillex. Foi doado um cheque simbólico para a Associação Evangelizar é Preciso para a compra de 4 toneladas de alimentos. As ações sociais promovidas pela obra Evangelizar são frutos de um de seus carismas, a caridade. E por isso é tão importante a mobilização da sociedade civil, assim como essas parcerias que estão acontecendo hoje. Nós fazemos a mediação, então tanto empresas, pessoas físicas que queiram apoiar as ações sociais, assim como as instituições sociais que precisam desse apoio para continuar o seu trabalho de transformação social. Todo o valor doado foi revertido em cestas básicas divididas e entregues para a Pastoral da Criança e a Pastoral da Pessoa Idosa. A gente quer mostrar o que é a igreja, então a gente traz ele para cá, para ele saber que ele tem um suporte na igreja, sabe? Não é tão grande, mas o pequeno que você faça para eles é uma coisa maravilhosa. Nós temos muitos idosos que passam necessidade, né, que a gente atende, então representa muito para eles um alimento a mais, né, na mesa. Para as famílias que recebem, é um alívio nas contas. Já é uma ajuda a mais no orçamento de casa, né? Já dá não é que relaxa, mas já dá uma aliviada ali nas compras do mês. Vamos falar de Copa do Mundo agora, né, gente? Hoje nós queríamos estar, neste momento, assistindo a um jogaço entre Brasil e Argentina, o último na história das Copas. Aconteceu em 1990, quando, com um gol de Canidia, a seleção brasileira foi eliminada nas oitavas de final. Mas hoje quem está em campo é a Croácia, que eliminou a seleção brasileira. E olha só, gente, neste momento, no estádio de Lusail, que mais parece o Monumental de Núñez, em Buenos Aires, Argentina 3, Croácia 0. Argentina praticamente na final, foram 2 jogaços nas quartas, né? Brasil e Croácia, Argentina e Holanda, 2 jogos definidos nos pênaltis e uma cena curiosa na saída do jogo entre a seleção argentina, olhem só, virou febre entre os torcedores em Buenos Aires. Um dos momentos mais curiosos da Copa do Mundo, imortalizado pelos argentinos em vários produtos. A frase "que miras, bobo", uma espécie de "tá olhando o que, bobo", que Lionel Messi disse enquanto dava uma entrevista na saída do estádio depois da vitória sobre a Holanda, se tornou febre na Argentina. Messi dirigiu essas palavras ao atacante holandês Weghorst enquanto ele se aproximava do capitão argentino. Rapidamente, a frase viralizou e os comerciantes aproveitaram a oportunidade. Vendemos aproximadamente entre 100 e 150 remeras por dia. Vendemos aproximadamente entre 100 e 150 camisetas por dia e nesses dias de empolgação, somente essa estampa, vendemos cerca de 500, somente do "que miras, bobo". El que miras, bobo. O duelo entre Argentina e Holanda foi cercado de tensão. Messi interpretou algumas frases do treinador holandês Louis van Gaal como falta de respeito, enquanto Weghorst disse ter se decepcionado porque o camisa 10 argentino se negou a cumprimentá-lo. Foi curiosa a cena realmente. Depois, em entrevista, o atacante holandês, que marcou 2 gols naquele jogo, os 2 gols que garantiram o empate da Holanda, afirmou, né, que ele estava esperando a entrevista do Lionel Messi porque ele esperava trocar a camisa com o craque da seleção argentina. Essa não foi a interpretação do Messi. Bom, só para finalizar o nosso assunto Copa do Mundo, né, amanhã a gente tem a outra semifinal que começa a ser disputada às 4h da tarde, horário de Brasília, entre França e Marrocos, no Al Bayt Stadium, na Copa do Mundo do Catar. Agora, mudando de assunto, gente, olha que susto. Uma mineira levou um grande susto dentro do próprio carro. Um filhote de cobra mordeu o braço da motorista de 34 anos. Eu ia morrer, gente. O incidente aconteceu em Montes Claros, Minas Gerais. Mas quem espera encontrar uma surpresa como esta ao entrar num carro?
o filhote de jiboia entrou no ar-condicionado do carro. De acordo com o Corpo de Bombeiros, foi preciso desmontar o painel do veículo para capturar o filhote de serpente, que media 30 centímetros. A cobra estava sem ferimentos e foi solta numa área de preservação permanente. A mulher estava com o recém-nascido no colo. O marido dela estava na direção do veículo e foi até o quartel do Corpo de Bombeiros para pedir socorro. Esta espécie de jiboia não é venenosa e, quando adulta, pode chegar a 4 metros de comprimento e pesar até 15 quilos. Que sorte que era um filhote de jiboia, hein? Que susto! E mudando de bicho, né? Um visitante inesperado pousa todos os dias na janela de um prédio no centro de Curitiba. O dono do apartamento fez até uma certa amizade com a ave de rapina, olha só. Preste atenção nessa imagem. É de um falcão, no 31º andar de um edifício do centro de Curitiba. O pássaro procurou abrigo da chuva na janela do Luiz Alberto Machado. O morador diz que o pássaro costuma voltar sempre ali. Os falcões costumam viajar até 20 mil quilômetros em suas jornadas migratórias. Esse falcão é lindo, né, gente? Vamos falar de Natal? Essa semana foi montado o tradicional presépio de Natal do bairro da Glória, no Rio de Janeiro. Estátuas em tamanho natural foram colocadas na Igreja Sagrado Coração de Jesus. 12 estátuas de tamanho natural para recriar a cena bíblica do nascimento de Jesus. A Igreja Católica do Sagrado Coração de Jesus, na Glória, zona sul do Rio de Janeiro, tem como tradição montar um presépio em conjunto com os frequentadores do espaço. Nós, a comunidade paroquial, gostamos desse presépio, ele faz parte da gente. Então, acho que sem ele não fica a nossa marca. Todo ano tinha, então esse ano tinha que ter de novo. Maria está representada grávida. Conforme a tradição, o menino Jesus será colocado na manjedoura na noite de 24 para 25 de dezembro. Todas as peças são idealizadas e feitas pelo pároco Wanderson José Guedes, que também é arquiteto e artista plástico. Faço o desenho da figura que eu quero, depois começo a esculpir, depois vai laminar com fibra de vidro, resina, e aí vem dando acabamento com massa e aí vem com a pintura. Em outros anos, o presépio foi montado com temas como combate à corrupção, antirracismo e preservação da Amazônia. O padre defende que é preciso trazer o nascimento de Jesus para o contexto atual. Destruir o planeta está destruindo a vida, está destruindo a criação, né? Há preconceito, destrói a criação, porque não foi essa a missão, nem foi esse o propósito, o ensinamento de Jesus. Então, tudo isso que fere a dignidade humana, ele tem que ser trazido e exposto para o presépio. O resultado encantou diferentes gerações. Todo ano ele faz, mas esse ano ele arrasou. Eu nunca vi um presépio assim tão bonito. Bonitinhas as crianças. E tem uma outra surpresa daquelas para você agora, que está entre os espetáculos de Natal que levam tantos encantos às cidades brasileiras nesta época. Como se levassem as vozes dos anjos com elas, as crianças em Fortaleza são as protagonistas de um espetáculo mais do que especial. É isso mesmo, Odilon, é o coro dos pequenos. E esse coro é a trilha sonora que deixa ainda mais bela o Natal de Luz da capital cearense, na Praça do Ferreira. Um encanto único, hein? De presente. É um presente para as pessoas que passam pelo centro da cidade. Se você nunca viveu este momento, está na hora de acreditar no espírito natalino. O Natal de Luz aqui em Fortaleza já tem 26 anos de tradição. É claro que com a pandemia as coisas não foram exatamente como todo mundo esperava. Foram feitas muitas lives com a apresentação das crianças do coral. Mas agora, em 2022, as apresentações voltaram com força total. E é por isso que este Natal tem um significado bastante especial. Este ano, a sacada do Hotel Excelsior já pode ter até 3 crianças em cada janela. E a iluminação é um espetáculo à parte. Até o Papai Noel já chegou por aqui e as crianças não perdem a chance de saber com antecedência se os pedidos vão ser realizados. O Natal de Luz é uma realização do Instituto CDL e outros parceiros que transformam a magia natalina em realidade.
A maestrina explica que contar com o elenco completo das 130 crianças torna a experiência mais intensa. Esse contato com o público é muito bom, muito gostoso, porque a gente sabe o quanto que o coral é uma coisa que emociona as pessoas. Coral de crianças é sempre muito emocionante, não é, Odilon? Tudo muito lindo, né? Tem coral de crianças que faz o encanto do público em Curitiba, em Fortaleza também, um espetáculo e uma curiosidade, né? Fortaleza tem até Papai Noel Cangaceiro, outra atração do espetáculo de Natal. Bom, depois dessa linda reportagem, a gente se despede. Um ótimo fim de tarde para você. Até amanhã.